Continuando na nossa jornada do conhecimento da pessoa do Espírito, né? No nosso módulo A Vida no Espírito, nós hoje vamos conversar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo, que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Então, nós estamos bem acostumados a conversar a respeito das revelações, das manifestações do Espírito Santo de Deus, mas é importante também que a gente se dedique a conhecer um pouco da sua pessoa, daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer também. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 28 e 29. Essa é uma profecia bastante conhecida. Ela fala exatamente do dia em que o Espírito Santo seria derramado. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, nós estamos aqui diante de uma promessa do derramar do Espírito Santo e das consequências que esse derramar traria, né? Nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor falando de visões, de sonhos, de profecias. Essas seriam as consequências do derramar do Espírito Santo. Mas quando a gente normalmente fala desse derramamento, a gente sempre associa justamente a essas consequências, as visões, as profecias, aos sonhos. Mas a gente precisa experimentar do conhecimento do Espírito para que a gente possa, assim, ter essas manifestações desse poder do Espírito. A gente precisa conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo. E a gente precisa entender que o Senhor derrama do seu Espírito com um propósito. E certamente profetizar, sonhar, ter visões, esse seria apenas um aspecto menor desse propósito. Mas a consequência de nós termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, nos revestindo, é bem maior do que isso, do que profetizar, sonhar e ter visões. Então, vamos agora abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos de 16 a 18. João 14, os versículos de 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim. Aqui Jesus falando, né? Orando, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado ou outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, nós estamos vendo aqui Jesus fazendo uma promessa aos seus discípulos de que ele enviaria, de que ele daria outro consolador. E esse consolador é o Espírito da verdade. Esse Espírito seria manifesto aos discípulos em um nível de revelação que eles ainda não tinham. Eu queria que você pudesse compreender comigo. Os discípulos estavam andando com Jesus. E Jesus ainda não tinha completado aqui na terra a obra da redenção. Então, até aquele momento, os discípulos não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Então, perceba, Jesus está dizendo assim, olha, vocês conhecem, mas vocês ainda vão receber. Ele diz logo, o mundo não pode receber. Porque para receber o Espírito Santo, você precisa ter uma experiência de novo nascimento. Mas Jesus está dizendo para eles, vocês já o conhecem. E vocês haverão de receber. E ele vai estar
dentro de vocês. Então, essa experiência os discípulos ainda iriam passar a partir do momento que Jesus concluísse a obra de redenção na cruz, e assim o derramamento do Espírito, aquela promessa que a gente leu lá de Joel, assim pudesse acontecer, como de fato aconteceu no dia de Pentecostes. Então, observe, esse Espírito, o Espírito da verdade, seria manifesto aos discípulos de Jesus e a todos aqueles que crescem em Cristo a partir dessa revelação, desse derramamento do Espírito que aconteceu lá em Pentecostes. E a gente vai lá agora para Atos, capítulo 1, os versículos de 3 a 5. Atos 1, de 3 a 5. Você vai ver a palavra de Deus falando a respeito disso, dizendo, olha, depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes. Porque João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus está falando aqui de uma promessa. E que promessa é essa? A promessa do Pai, que seria o derramamento do Espírito Santo. E essa expressão, a promessa do Pai, ela não é usada somente aqui. Vamos ver lá Lucas 24, versículo 29. Lembrando que Lucas é o próprio autor do livro de Atos, né? Então, a gente está falando de um livro que antecede essa sequência histórica aqui de Atos. E ele mesmo vai falar para a gente disso. Lucas 24, versículo 29. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde. O dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E o versículo 39 diz assim, olha, observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito que não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Jesus está aqui diante dos discípulos, comprovando de que ele já havia passado pela ressurreição. Ele já era um espírito, ele já era ressurreto aqui. E aqui a obra da redenção já havia sido completa em Cristo. E isso é o pano de fundo que faz com que a obra do derramamento do Espírito Santo seja possível. Jesus já havia morrido. Esse diálogo aqui é quando Jesus está com aqueles discípulos no caminho de Emaús, depois que ele já havia ressuscitado e que aqueles discípulos estão caminhando para distante do propósito, porque você vê lá em Atos Jesus dizendo que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém. E esses discípulos aqui estão se afastando de Jerusalém. E ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, então vocês devem ficar em Jerusalém para que do alto vocês possam ser revestidos de poder. E essa promessa do Pai é a promessa de derramamento do Espírito Santo. Isso a gente precisa entender por quê? Porque seria uma experiência nova no contexto daquele povo. Pensando na antiga aliança, o Espírito não habitava dentro das pessoas. O Espírito, ele era sobre as pessoas e sobre um determinado grupo de pessoas. Você vai observar no Antigo Testamento que as experiências de quem tinha o Espírito sobre era para determinadas classes, que eram os reis, os sacerdotes, os profetas. Essas pessoas, elas tinham a oportunidade de ter a experiência do Espírito sobre. Veja lá em Números, capítulo 11, versículo de 29, de 25 a 29.
Números, capítulo 11, dos versículos de 25 a 29, diz assim: O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivesse entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade exclamava: eles estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituídos de profetas e que o Senhor depositasse seu Espírito sobre eles. Então, observa, nós estamos aqui diante de uma experiência onde o Espírito foi derramado sobre as pessoas, ainda na antiga aliança. Você observa que a Bíblia diz que o Senhor distribui, melhor dizendo, o Espírito que pairava sobre Moisés, ele distribui entre 70 autoridades. Então, não somente mais em Moisés, mas em 70 autoridades do povo. E Moisés, pela orientação do Senhor, escolheu 70 homens para que eles também, sobre eles, o Espírito fosse derramado. E aí acontece uma coisa interessante aqui, porque desses 70, 68 vão para a tenda e 2, ao que parece, ficam no acampamento. A Bíblia não fala o motivo porque isso aconteceu, mas eles ficam no acampamento, não vão para a tenda. Mas lá no acampamento, o Espírito também é derramado sobre eles. E aí acontece que Josué, vendo aquilo, que aqueles homens estavam no acampamento e lá estavam profetizando, porque o Espírito havia sido derramado sobre eles, ele se incomoda com aquilo, porque assim, eles estão em desobediência, eles não vieram para cá para a tenda e estão lá no acampamento profetizando. E aí Josué chega diante de Moisés e diz assim: meu senhor, proíba-os, porque eles estão lá no acampamento, eles não estão aqui, e estão lá profetizando. E aí Moisés, usado pelo Senhor, ele traz uma revelação que aponta para a profecia de Joel. Ele diz justamente isso: quem dera, que bom seria que todo o povo do Senhor pudesse ter sobre eles o Espírito Santo. Então, observa, o desejo de Deus sempre foi o que a profecia de Joel nos falou, que o Espírito seja derramado sobre toda a carne, como assim foi. E aí a gente vai ver aqui que já no Antigo Testamento, essas manifestações já aconteciam, do Espírito sendo derramado, só que o Espírito não habitava dentro, ele estava somente sobre as pessoas. E a gente vai ver isso em várias outras citações da palavra de Deus. A gente vai ver em Juízes, quando o Espírito desce sobre Gideão. A gente vai ver quando ele desce sobre o próprio Sansão. São muitas as referências em que a palavra do Senhor nos fala do Espírito descendo sobre as pessoas. E a gente precisa entender que isso era um momento isolado. O Espírito descia, a pessoa cumpria aquele trabalho que ela tinha para realizar e aquela visitação cessava. Então, o Espírito Santo não habitava nas pessoas na antiga aliança. Por quê? Porque somente depois da redenção, somente depois de Jesus morrer e ressuscitar em carne, é que o Espírito poderia ser derramado. Então, somente depois da ressurreição é que nós estaríamos habilitados, a partir do momento do novo nascimento, a sermos morada do Espírito Santo, porque a obra da redenção já havia sido concluída. Então, a gente entende quais são, mais ou menos, os pré-requisitos para que a gente possa ser essa morada do Espírito Santo. Mas a gente precisa conhecer mais
esse Espírito sabendo que ele é Deus. E é justamente sobre isso que eu quero conversar agora com você. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito da divindade do Espírito Santo e da sua personalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo é Deus, mas que também ele é uma pessoa. E é interessante porque em muitas doutrinas se fala, doutrinas hereges, né? A gente precisa entender isso. Em muitas doutrinas, o Espírito Santo é considerado como uma força ativa, não como uma pessoa, não como Deus. Mas a gente precisa entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito dele. A palavra de Deus nos declara de que ele é Deus e de que ele é uma pessoa. E a gente vai ver que existe uma expressão que é muito forte e que afirma que o Espírito Santo é Deus, que é a expressão o Espírito de Deus. E essa expressão, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Vamos ver ainda lá no começo, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. Diz assim, ó: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, você observa aqui que a Bíblia se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus. Então, a gente observa de que o próprio Espírito é Deus. Agora vai lá para Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, versículo 28. Está lá escrito: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui é o próprio Jesus se referindo ao Espírito Santo como Espírito de Deus. Então a gente mais uma vez comprova pela palavra de que o Espírito Santo é Deus. E agora outra referência em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Observa, a Bíblia está dizendo aqui que Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Então, o Espírito é de Deus. Então, o Espírito é Deus. Sendo assim, sendo o Espírito Santo Deus, como de fato é, nós vamos encontrar nele, no Espírito Santo, atributos de Deus. E esses atributos são aqueles atributos que a gente chama de atributos incomunicáveis. O que quer dizer isso? São atributos que somente Deus tem, que não são comunicados ao ser humano. Somente a Deus pertence esses atributos. Então, a gente conhece bem esses atributos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente e Deus é eterno. Então, esses são atributos que pertencem somente a Deus. E isso, nós vamos ver que a Bíblia se refere ao Espírito, trazendo esses atributos à pessoa dele. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside?
Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja só, a Bíblia está dizendo que o Espírito, aí no verso 10, a tudo investiga ou tudo conhece. Então, nós estamos diante da qualidade de ser onisciente. Ele a tudo conhece. E isso testifica de que o Espírito Santo é Deus. Agora vamos para lá, para Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Nós vamos ler os versículos de 7 a 10. Aqui o salmista nos diz: para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Então nós estamos diante de um texto que vai nos dizer que em todo lugar o Espírito está. O verso 7 diz isso: para onde eu poderia fugir do teu Espírito? Não há lugar onde ele não esteja. Então essa é uma característica de Deus, de ser onipresente. Por isso o Espírito é Deus, porque ele é onipresente. Agora vamos para lá, para Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35 diz assim: então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então aqui nós estamos diante da visitação do Espírito em Maria, para a formação do próprio Jesus em seu ventre, no sentido do corpo de Jesus, né? Porque Jesus é eterno. E aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito desceria sobre ela e o poder do Altíssimo envolveria Maria. Então, esse poder, a onipotência de Deus, está na pessoa do Espírito Santo, envolvendo aqui Maria nessa ocasião. Então, observa, Deus é onipotente, o Espírito é onipotente. E a quarta característica de Deus é que ele é eterno. Vê lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Nós vamos ver que o próprio Espírito também tem essa característica. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, aqui a Bíblia faz claramente a menção: o Espírito eterno. Então, observa, aqui a eternidade não quer dizer somente que não tem fim, não é isso somente, mas quer dizer aquele que não foi criado, aquele que é o alfa e o ômega. Então, o Espírito de Deus é eterno, por isso ele é Deus. Essas quatro características, onipotência, onisciência, onipresença e eternidade, que pertencem a Deus, não são comunicadas aos homens. O Espírito possui, por isso ele é Deus. Então nós conversamos um pouquinho a respeito da divindade do Espírito Santo, mas também nós queremos declarar para você de que ele é uma pessoa. Ele não somente é Deus, mas ele também é uma pessoa. E algumas características ele vai nos trazer, porque essas são características que definem uma pessoa. Então, eu queria dizer para você que uma pessoa, ela é dotada de mente, ou seja, da capacidade de pensar,
Uma pessoa ela é dotada de vontades, poder de escolha, e uma pessoa é dotada de emoções, ou seja, de sentimentos. E tudo isso, todas essas três características, o Espírito de Deus tem. Então, vamos ver aí a primeira característica dele, que ele é dotado de mente. Abre aí a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 diz assim, ó, a Bíblia. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Então, ele é dotado de mente, da capacidade de pensar, de sondar, de refletir. O Espírito é aquele que sonda os corações, é aquele que conhece os corações e é aquele que suplica. Então, isso testifica de que ele é uma pessoa. Ele é também dotado de vontades. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo tem vontades, que ele distribui os dons conforme ele deseja, conforme a vontade dele. Então, isso nos diz de que ele é uma pessoa, porque ele tem vontades. E a terceira característica é que ele é dotado de emoções, de sentimentos. Veja lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30 nos diz assim, olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, a gente está vendo aqui que existe uma possibilidade de nós entristecermos ao Espírito. Então, o Espírito é dotado de sentimentos. E isso, mais uma vez, nos prova de que ele é uma pessoa. E lá o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 5, vai nos dizer que nós não devemos nos esquecer que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes de nós. E aqui eu quero que você entenda, não aquela característica humana de ciúmes no sentido da imaturidade, não é isso. É o zelo, é o cuidado que o Espírito tem por nós. E isso é um sentimento, isso é uma característica de uma pessoa. Portanto, essas referências nos fazem, de fato, atestar que o Espírito Santo é Deus e de que o Espírito Santo é uma pessoa. E por que é tão importante a gente saber disso? Porque eu preciso entender que nós estamos vivendo, nesses dias, o dia da manifestação, da revelação da pessoa da Trindade, que é o Espírito. E eu preciso viver uma vida que agrade ao meu Deus, que está sendo revelado na pessoa do seu Espírito. E eu preciso entender que, sendo o Espírito Santo uma pessoa, eu preciso me relacionar com ele. Por isso, eu preciso ter, de fato, atestado na minha mente e no meu coração essas características, tanto da divindade quanto da personalidade do Espírito Santo. E como a gente já conversou, como a gente já começou a falar também a respeito disso, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da Trindade. A gente já falou que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e a gente fala muito costumeiramente a respeito de Trindade, mas a palavra Trindade, você não vai ver ela na Bíblia. Ela não aparece na Bíblia. Essa palavra, ela é uma tentativa de expressar a triunidade de Deus. Ou seja, é aquilo que a gente chama do mistério de um só Deus em três pessoas. Então, não pense que eu vou ter a ousadia de conseguir te explicar isso, de forma que você não tenha mais nenhuma dúvida.
Porque esse é um assunto que nós vamos passar a eternidade entendendo. É para isso que a gente vai passar a eternidade com Deus, para conhecê-lo. Porque, de fato, não tem como a gente esgotar exaustivamente o assunto da Trindade. Mas a gente vai tentar aqui trazer algum tipo de conhecimento e revelação para você. Então, como a gente já falou, sendo o Espírito Santo Deus e sendo Ele uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas não no sentido de importância, tá, gente? Por quê? Porque a gente já falou que não existe uma hierarquia na Trindade. Eles são três pessoas, um único Deus em três pessoas, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade. O Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho. Veja lá o que nos diz Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a Bíblia está nos dizendo que há um só Deus. Então, o Deus que é trino é um. Isso é extraordinário. Há muitas coisas, minha gente, que a gente não consegue mensurar no nível da nossa razão, sabe? Não tem como a gente querer, de fato, entender as coisas de Deus, especialmente essa revelação da Trindade, pela racionalidade humana. A própria Bíblia vai dizer que as coisas do Espírito ao homem natural parecem loucura. Veja aí o que é que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2,14. Vamos para lá, para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Está escrito, se... Aqui é o 3, 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, não tem como a gente entender racionalmente as coisas do Espírito, as coisas relacionadas ao nosso Senhor, porque elas só são discernidas espiritualmente. E observe que a própria palavra vai nos dizer que existem coisas que ainda não foram reveladas. Então, a gente não tem uma revelação completa de Deus, mesmo porque a gente não suporta, na nossa natureza humana, a revelação completa de Deus. Mas aquilo que já está escrito, aquilo que já está revelado, a gente pode estudar e pode entender melhor. Vê lá, Mateus 28, 19 a 20. Nós vamos estar diante do texto da Grande Comissão. Você conhece bem esse texto, mas abre aí a tua Bíblia. Mateus 28, de 19 a 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, a gente vai ver aí Jesus enfatizando a Trindade. Ele está dando o comissionamento aos discípulos e ele está dizendo assim, olha, vocês devem ir por todo mundo, devem pregar o Evangelho a toda criatura e devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus atesta a importância da revelação da Trindade, das três pessoas, de um único Deus. Mas a gente vai ver que no livro de Atos, onde os discípulos estão dando continuidade à grande comissão, nós vamos ver que os discípulos começam, de fato, a propagar o Evangelho e a batizar aqueles que haviam se convertido. E observa, vê aí comigo Atos 2:38. Atos 2:38 diz assim, olha, orientou-lhes Pedro
arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Agora vê lá em Atos 8:12. Atos 8:12 e 16. Diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o 16 diz assim, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E ainda Atos 10, de 44 a 48. Veja, e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu, de repente, sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso. Diante disso, exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Eu não sei se você prestou atenção aqui num elemento que talvez seja um pouquinho diferente daquilo que Jesus disse lá na grande comissão. Jesus disse assim lá na grande comissão: vocês devem ir por todas as nações, devem pregar o evangelho a toda criatura e devem batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aqui no livro de Atos nós estamos vendo os discípulos de Jesus, os apóstolos, de fato, cumprindo a grande comissão, né? Fazendo discípulos de todas as nações. Mas observa, aqui eles dizem assim, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, como em todos os outros textos de Atos que eu li. E agora vocês vão dizer assim, pastor, eles estavam em desobediência àquilo que Jesus disse, porque Jesus disse que deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eles estão batizando somente em nome de Jesus. Isso aqui não é para causar polêmica, gente. É só para que a gente entenda que o nome de Jesus, ele representa o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, o nome de Jesus, ele representa a Trindade. Quando a gente batiza alguém em nome de Jesus, nós estamos batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quando nós estamos dando ordem a um espírito imundo para que ele saia em nome de Jesus, nós estamos dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o nome de Jesus representa a Trindade. E aqueles discípulos, os apóstolos, haviam entendido isso muito bem. Então isso aqui não é uma doutrina nova, nem muito menos uma heresia da parte dos apóstolos. Eles tinham a compreensão de que o nome de Jesus representava e representa as três pessoas da Trindade. E eu sei que falar de Trindade não é uma coisa simples assim, como eu disse para vocês, né? Não é uma coisa que a gente consiga explicar e você vai dizer assim, agora entendi, não tem nenhuma dúvida, de jeito nenhum. Eu sei que isso sempre vai ficar na sua mente, pensando, mas teve aquilo que eu não entendi não. Vai continuar, tá certo? Fica tranquilo, no céu a gente resolve isso. Mas vamos pensar de uma forma bem prática. Pensa no sol. Quando você olha para o sol, você está vendo o astro no céu, não é verdade? Mas o sol, além de você ver o astro no céu, ele também proporciona luz aqui na Terra, não é verdade? E ele também proporciona calor na sua pele. Então, é o mesmo sol, mas é o sol que é o astro, é o sol que proporciona luz e é o sol que proporciona calor. Então, a gente poderia fazer um exemplo, uma tipificação, relacionar isso com a Trindade, dizendo que o sol, como o astro no céu, é o Deus Pai. O sol que proporciona luz aqui na terra é o Deus Filho.
E o sol que proporciona o calor que nós sentimos na pele é o Deus Espírito Santo. Então, essa seria uma forma prática da gente entender a Trindade. É claro que ela não é profunda como a Trindade é, mas para que a gente entenda que são três em um. E eles, de fato, interagem entre si. E é justamente sobre essa interação que eu queria conversar um pouquinho com você agora. Porque Deus, na sua glória e majestade, e na revelação da Trindade, ele sempre agiu em interação com o Filho e com o Espírito. A gente vai ver isso na própria criação, né? Ali no Gênesis, quando o Senhor estava criando o mundo, a gente vai ver uma interação. É mais ou menos como se fosse assim: um engenheiro, um arquiteto, né, com o seu projeto, e esse engenheiro, esse arquiteto seria o Deus Pai. O mestre de obras, que seria aquele que iria dar as ordens para que as coisas acontecessem, seria o Filho. E o pedreiro, aquele que iria executar a obra, seria o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que a Bíblia descreve mais ou menos assim, essa interação dessas três pessoas. Vê lá, Provérbios capítulo 8, versículos de 26 a 30. Provérbios 8, de 26 a 30. Veja o que é que a Bíblia nos diz. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira, com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentido muito feliz ao seu lado. Então aqui nós vemos Deus como arquiteto na criação do mundo, Deus como engenheiro, aquele que tinha um plano, um projeto a ser executado. Agora vai lá para João, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Esse texto é bem conhecido, mas ele vai nos falar de Jesus, como esse exemplo que a gente está dando aqui, como aquele mestre de obras. João, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. João 1, de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, observa, a Bíblia diz que Deus lá no Gênesis disse assim, olha, haja luz e houve luz. Haja separação entre o dia e a noite, e assim aconteceu. Então, Deus declarava, e assim acontecia. E essa declaração era a palavra. E essa palavra é o próprio Jesus, determinando que as coisas aconteçam. Então, Jesus é essa revelação da palavra, como o texto que a gente acabou de ler aqui de João nos diz. Vê ainda aí Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim, olha, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, observa, João diz que Jesus é a palavra. E aqui, Hebreus está dizendo que foi por intermédio da palavra de Deus que o universo foi criado. Então, a gente pode entender que foi por intermédio de Jesus, da palavra, que o universo foi criado. Então, Jesus deu a palavra
a palavra de ordem para que as coisas acontecessem. Mas existiu aquele que de fato fez com que elas acontecessem no sentido de executar, né? Que é o Espírito Santo, que a gente aqui fez a comparação com um pedreiro. O Espírito Santo é o executor. Vê lá Lucas capítulo 1, versículo 35 e o versículo 38. A gente já leu o versículo 35, referindo-se à revelação de que Maria haveria de ser a mãe de Jesus. Diz assim, olha, então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. O versículo diz, o 38 diz, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Então a gente vê aqui uma interação das três pessoas, né? Deus falando, a palavra sendo liberada pelo próprio Jesus e o Espírito cobrindo Maria. Então, desde a criação, porque a Bíblia diz que o Espírito movia sobre a face das águas, ele fazia com que a palavra que foi liberada pelo Deus se concretizasse e as coisas acontecessem, como na própria criação do corpo físico de Jesus, houve também uma interação das três pessoas da Trindade. Mas em outra situação também, a gente vai ver essa interação. E a gente vai ver isso na distribuição dos dons, dos ministérios e das operações. Vê lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Diz assim, olha a Bíblia, a partir do versículo 4 até o 6. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, observa aqui, a Trindade operando em interação. A Bíblia fala que existem, no versículo 4, diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E esses dons a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, são os dons do Espírito. Então, a gente já está dizendo, é o Espírito quem dá os dons. Mas a Bíblia também vai falar aqui que existem também várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E essa palavra Senhor no Novo Testamento, diferente do Antigo, no Antigo Testamento, quando se falava de Senhor, a referência era direta ao Deus Pai, a Yahvé. Mas aqui, quando no Novo Testamento se faz referência à palavra do Senhor, essa é uma referência direta a Jesus. Então, há várias formas de ministérios, mas o Senhor, ou seja, mas o Filho é o mesmo. E aqui no versículo 6 diz, há diversas maneiras de atuação ou de operações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E aqui, essas operações, você pode perguntar, mas que operações são essas? Por quê? Os dons do Espírito seriam aquela lista de 9, que tem os dons de profecia, dom de língua, dom de discernimento de espírito, são aquela lista de 9 dons que a gente vai estudar mais à frente, que estão referindo-se ao Espírito Santo. Aí aqui no versículo 5, você vai ver várias formas de ministérios, são os 5 dons ministeriais, o apostolado, o dom de pastorear, de evangelizar, né? De profetizar e de ensinar. Então, esses são os dons ministeriais. E há diversas maneiras de atuação ou de operação. E o que é essas operações? É tudo que não se encaixa nesses 9, nessa lista de 9, nessa lista de 5. Seria governo, administração, socorros, misericórdia. Então, são essas diversas formas de operação que também são dons, mas que não estão na lista, nem nos dons do Espírito, nem nos dons ministeriais. E essas, a Bíblia está dizendo que é o Pai, Deus, quem dá. Então, a gente observa aqui a Trindade operando em interação, tá certo? E a gente vai ver que sempre foi assim na palavra de Deus. Na própria redenção, nós vamos ver a Trindade operando em interação. Vai lá para Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14.
Efésios 1, de 3 a 14. Diz a Bíblia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Veja só, até aqui nós estamos observando o plano de Deus, que era o plano da redenção. Nós estamos vendo uma das pessoas da Trindade, o Deus Pai, com um plano, com um projeto da redenção, operando, né? E aí ele vai dizer no versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Aqui nós já vamos começar a ver a referência a Jesus, né? E diz assim, olha, nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então, o plano de Deus começa a acontecer na pessoa de Cristo. Então, o Senhor Jesus começa a executar o plano da redenção. Então, a Trindade aqui trabalhando em interação. Aí o versículo 10 nos diz, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus, né? Daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia ou o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, observa, Deus tinha um plano da redenção, o Senhor Jesus executa a primícia da redenção na cruz, que era a sua morte e a sua ressurreição, e o Espírito Santo, como o penhor, nos leva até o destino final, que é entregar essa herança ao Senhor Jesus naquele grande dia. Então, observa, a Trindade trabalha em interação também na redenção. E a gente precisa entender que Deus é um Deus que trabalha assim, em cooperação, as três pessoas trabalhando juntas. Então, a gente entendeu tudo isso, a respeito de quem é o Espírito Santo, de que ele é uma pessoa, mas que ele também é Deus. A gente também compreendeu, sendo ele uma pessoa, ele é uma das pessoas da Trindade, e a gente compreendeu que a Trindade trabalha em cooperação, em interação. E a gente vai caminhar agora para o último ponto dessa aula, que é o recebimento do Espírito Santo. E talvez a gente já tenha ouvido muita coisa a respeito disso, e talvez algumas explicações puderam causar algum certo tipo de dúvida ou polêmica na nossa mente. Por quê? Porque muitas pessoas creem que a experiência com o Espírito Santo é somente aquela que a gente tem no dia da conversão, quando a gente diz sim para Jesus e que ele vem habitar em nós. E outras creem que existe algo além disso, né? E a gente precisa entender o seguinte, de fato, existem duas experiências, que são duas experiências distintas, que nós precisamos ter com a pessoa do Espírito Santo. E eu e você, a gente precisa entender bem essas duas experiências. A primeira delas é a própria conversão. E a gente precisa entender o que é que de fato acontece na conversão. A gente vai ver que existe uma obra, uma manifestação, uma atividade do Espírito Santo
na conversão, no novo nascimento. A gente precisa ver isso lá em João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Vê aí, João 16, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando a respeito aqui da obra do Espírito. Ele diz: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Vamos ler até o 11. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, a gente percebe aqui Jesus falando da obra do Espírito, que é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esta é uma obra que leva o homem ao arrependimento. Então, o Espírito Santo é quem produz arrependimento no coração dos homens. Então, é pela ação do Espírito que eu me arrependo, que eu me convenço do pecado, que eu me convenço da justiça, que eu me convenço do Espírito. Essa não é uma obra humana, mas é uma obra do Espírito de Deus. Mas é importante entender que ele também está envolvido no próprio novo nascimento. A gente precisa entender que quando Jesus fala lá em João 3, ele diz assim, olha, quando ele está conversando com Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Então, quando a gente se converte, ou seja, quando a gente passa pela experiência do novo nascimento, essa é uma obra do Espírito. Nós nascemos do Espírito, como Jesus disse lá para Nicodemos. Então, o Espírito Santo está envolvido tanto no arrependimento, quanto na obra do novo nascimento. Mas também nós passamos agora a ser morada do Espírito Santo. A gente vai ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, o que a palavra de Deus nos diz. Efésios 1, 13. Olha só. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós recebemos o selo do Espírito. E a gente já conversou um pouquinho em outras aulas a respeito do que é esse selo do Espírito Santo. Então, observa, a conversão, a obra de arrependimento, de novo nascimento, e de se tornar a habitação, ela está relacionada com essa primeira experiência que a gente tem com o Espírito Santo. E ela diz respeito à minha transformação. Por quê? Porque eu estava numa condição de morte e agora eu estou numa condição de vida. E quem opera isso no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso entender que essa não é a única experiência que eu devo ter com o Espírito Santo. Porque, de fato, eu disse sim para Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. De fato, imediatamente o Espírito passa a morar em mim. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Eu recebo o selo do Espírito em mim. Mas existe uma outra experiência que a gente vai chamar de revestimento de poder. E onde é que ela está descrita? Veja lá em Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Melhor, vamos ler antes Atos 19. Vê aí Atos 19, versículo de 1 a 6. Diz assim: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou:
O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Observa, nós estamos aqui diante de uma experiência em que Paulo vai lá visitar alguns cristãos que haviam recebido o evangelho lá em Éfeso, e aí ele chega diante desses novos crentes e pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo? Observa, por que que Paulo está fazendo essa pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo? Se Paulo estivesse falando da experiência do novo nascimento, não faria sentido algum Paulo perguntar: vocês receberam o Espírito Santo? Por quê? Porque Paulo sabia que a experiência do novo nascimento produz um resultado imediato, que é o de nos tornar templo e morada do Espírito. Então, certamente não era disso que Paulo estava falando. Paulo estava falando de uma experiência subsequente a isso. Ou seja, depois que a gente recebe o Espírito Santo e ele passa a ser morada dentro de nós, existe uma outra experiência. E seria dessa experiência que Paulo estaria falando aqui com esses novos crentes, quando ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E a gente percebe que todo o livro de Atos vai falar disso, dos apóstolos chegando diante de novos crentes, diante de novos discípulos, impondo as mãos sobre eles e declarando: recebam o Espírito Santo. Agora lá em Atos 8, de 14 a 17, vê só. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, apenas sido batizados em nome do Senhor. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Então, observa, aqui fica claro para a gente que isso aqui se trata de uma experiência posterior ao novo nascimento. A gente não está falando da experiência de receber o Espírito Santo no dia da conversão. E nós estamos falando aqui de uma experiência que nós chamamos desse revestimento de poder. E aí você pode se perguntar: mas essa experiência de revestimento de poder, o que de fato ela é, né? Quando é que ela acontece? E para que ela serve? Eu devo buscar, é muita pergunta que você pode fazer em relação a esse revestimento de poder. Mas o que você primeiro precisa saber é isso que eu já acabei de te explicar. É que essa é uma experiência diferente daquela experiência do novo nascimento. Mas veja só, você pode perguntar assim: ela deve ser buscada, ela deve ser pedida? Veja o que é que Jesus nos diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Jesus vai nos dizer assim: ora, se vós, apesar de ser de maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus está dizendo que Deus não vai negar do seu Espírito àquele que o pedir. Jesus está falando aqui dessa experiência. Jesus não está dizendo que a gente vai pedir a Deus o Espírito Santo e Ele vai dar sem que a gente passe pela experiência do novo nascimento, não, porque isso já é consequência da experiência do novo nascimento. Aqui ele está falando do revestimento de poder. Então, se Jesus está dizendo que se eu pedir, Deus vai me dar, então é bom que a gente peça. É bom que a gente busque. Agora, você pode me perguntar assim: quando é que ela acontece, pastora? Tem um tempo determinado? Eu tenho que vir para o avanço para eu receber o Espírito Santo? Será que eu vou ter que esperar tanto? Será que vai ter que terminar esse módulo para isso acontecer comigo, se é que ainda não aconteceu? Mas, gente, brincadeiras à parte, é importante que a gente entenda que não existe um tempo determinado para que isso aconteça na vida do crente. A única prerrogativa é que ele seja crente, né?
Porque ninguém vai receber o Espírito Santo, esse revestimento de poder, sem que a pessoa tenha passado pela experiência do novo nascimento. Se você lembra do diálogo de Jesus com seus discípulos, lá ainda no livro de João, Jesus vai dizer assim, olha, o mundo não pode o receber. Jesus diz assim, o mundo não pode receber. Não tem como alguém do mundo ter uma experiência de revestimento de poder, porque não tem nem o Espírito, como é que vai ser revestido? Né? Então, a única prerrogativa para que isso aconteça na vida do cristão é que ele, de fato, tenha passado pela experiência do novo nascimento. Mas o tempo determinado não existe. E o próprio livro de Atos vai falar das diversas experiências que as pessoas tiveram. No livro de Atos a gente vai ver que existiram cristãos que passaram pela experiência de receber a imposição de mãos e ser revestido pelo Espírito Santo antes mesmo do batismo nas águas. Você vai ver uma experiência como a de Paulo, em que ele recebeu lá a visita de Ananias, quando ele estava lá cego, orando há 3 dias, e lá as escamas dos olhos caíram de Paulo, ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Então foi uma experiência concomitante. No mesmo tempo que ele estava sendo batizado nas águas, ele estava recebendo o batismo que a gente chama do revestimento de poder. E também você vai ver que existiram discípulos que, depois de haverem sido batizados em nome de Jesus, receberam a imposição de mãos dos apóstolos e foram revestidos de poder do Espírito Santo. Então, a única prerrogativa é que tenha nascido de novo. Então, não tem um tempo determinado. Isso também vai da tua busca, né? De você pedir, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos garante, que o Pai não vai negar aquele que lhe pedir. E você me pergunta, mas como é que ela acontece, pastora? Porque eu vejo gente aí se desmantelando, caindo, orando, tanta coisa acontece. E eu queria saber como é que ela acontece, né? Olha, minha gente, o livro de Atos é um cenário excelente para a gente observar as diversas manifestações do Espírito Santo. A gente vai ver, ainda lá no capítulo 2 do livro de Atos, quando os discípulos passam pela experiência de receber, quando o Espírito é derramado em Pentecostes, a gente vai ver que lá eles receberam um ruído, um vento, e eles receberam também línguas repartidas como que de fogo. Então foram muitas as manifestações. Lá em Atos capítulo 8, 18, vê só, diz assim, olha, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. O que é que eu quero chamar a tua atenção aqui? Que Simão viu, ele viu uma manifestação na vida dos discípulos, estava acontecendo algo que era visível, e por isso ele também queria daquele Espírito. E em outras citações aqui, como no capítulo 9, que é a própria conversão de Paulo, a gente vai ver que mais à frente Paulo vai dizer assim, olha, eu oro em línguas mais do que todos os outros. Então, essa era uma manifestação visível desse revestimento de poder. O que é que eu quero que você entenda? Não existe uma receita para dizer assim, olha, é assim que acontece. Mas o que fica claro é que todas as vezes que alguém passa pelo revestimento de poder do Espírito Santo, ou pelo batismo no Espírito Santo, ou pelo batismo de fogo, como a gente fala, existem manifestações visíveis. Então, são coisas que são vistas. Pode ser eu falar em línguas? Pode. A pessoa pode cair no Espírito? Pode. A pessoa pode se arrepiar? Pode. Então, não tem somente uma manifestação. A pessoa pode se levantar em profecia? Pode. Então, existem muitas manifestações. O falar em línguas é a mais comum de todas elas. E ela não se resume somente ao batismo no Espírito Santo, tá certo, gente? A gente já teve a oportunidade aqui de estudar a respeito do falar em línguas, mas se você deseja se aprofundar sobre isso, eu te aconselho a você fazer a leitura do livro do pastor Luciano Subirá, O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração, que ele vai te explicar de maneira aprofundada a respeito dessa ferramenta que o Senhor
disponibilizou para nós. Mas não é somente falar em línguas que testifica que você foi revestido pelo Espírito Santo. Ela é uma das manifestações. E aí você me pergunta, mas para quê, pastora? Quer dizer que se eu não for revestido do poder do Espírito Santo, eu não sou crente? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo isso para você. Até porque, minha gente, isso não testifica a santidade de ninguém. Porque tem muito crente vivendo, por exemplo, numa revelação em que ele não crê nesse revestimento do Espírito Santo, ele não crê que isso ainda aconteça, mas ele tem uma vida santa, talvez muito mais santa do que muitos de nós que cremos nesse revestimento do poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que essa experiência não seja necessária, muito pelo contrário. Eu considero ela muito importante e muito necessária. Mas se fosse, por exemplo, uma questão de escolha, você escolhe, eu tinha que escolher entre a primeira experiência e a segunda, é claro que eu vou escolher a primeira mesmo, porque a primeira determina eu ser crente. Que a primeira me diz que eu sou morada do Espírito, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: a segunda experiência, que é o revestimento do poder, ela não é obrigatória. Você não tem que passar por ela. Mas você deveria desejar passar por ela. Por quê? Porque ela tem a ver com a sua produtividade no reino. Quando você é revestido pelo poder, você produz mais. E Jesus disse que a gente deve dar muito fruto. Se você deseja dar muito fruto, você deve buscar esse revestimento. E como é que a gente busca? Orando, ora essa. Jesus disse assim, olha, Deus não vai negar o Espírito a quem o pedir. Então peça. Se você ainda não passou por essa experiência do revestimento de poder, peça ao Senhor que lhe revista com o seu Espírito. Afinal, a gente pode ver na vida dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos de Jesus. Antes da experiência de Pentecostes, eles estavam todos dentro de uma casa, trancados, eles estavam com medo. Eles estavam com medo de perder a sua própria vida. Mas depois que o Espírito Santo desce sobre eles, que eles são revestidos do poder, eles saem por todo o mundo e eles pregam o Evangelho. E esse Evangelho nos alcançou pela ousadia, pelo revestimento de poder que veio sobre os discípulos. Então, meu irmão, se você deseja fazer mais no reino, se você deseja, de fato, produzir mais, peça esse revestimento. Mas não esqueça que a sua vida, ela determina aquilo que já passou dentro de você, que é o novo nascimento. Essa produtividade só vai acontecer se, de fato, você já passou pela experiência da transformação, pela experiência de receber a Jesus, de confessar Ele como seu Senhor e de agora ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Amém.